Começo inevitavelmente por uma nota prévia que para muitos é uma casmurrice própria da idade, que eu continuo absolutamente relapso e resistente ao uso que é hoje perfeitamente corrente, como se tem visto inclusivamente neste colóquio, neste seminário, do rótulo Agenda de Trabalho Digno para designar a Lei 13 de 2023, portanto, uma lei da República, que não é nenhuma agenda, e que inclusivamente surgiu como a superação de um documento de orientação política, esse sim, intitulado Agenda de Trabalho Digno, que ficou para trás a partir do momento em que se iniciou um processo legislativo respectivo. Eu faço sempre este protesto, não me levarão a mal, mas de facto eu não entendo, não consigo entender a persistência desse uso linguístico, nomeadamente em conversas de juristas, como é o caso. Ora bem, o tema que me foi distribuído diz respeito, no fundo, à admissão por parte dessa Lei 13 de 2023, com alterações correspondentes do Código de Trabalho, da possibilidade de se estabelecer um contacto entre a contratação coletiva, as convenções coletivas de trabalho e os chamados trabalhadores autónomos economicamente dependentes, que é uma categoria caracterizada pela nova redação do número 2 do artigo 10º, e que, no fundo, abrange as pessoas físicas que desenvolvem o seu trabalho conservando a autodeterminação no que toca à organização da sua atividade, autodeterminação que, por outro lado, se conjuga com um quadro factual de dependência económica perante as entidades que beneficiam dos seus serviços. Essa dependência traduz-se no facto de que pelo menos metade do seu rendimento provém de certa entidade, dessa entidade beneficiária dos serviços. A consideração da situação de dependência que essas pessoas atuam, e que é, muitas vezes, na realidade, uma situação de subordinação jurídica, foi há muito detectada pelo radar do legislador do trabalho, muito antes até das codificações, das duas sucessivas codificações do direito do trabalho. Já havia esta ideia de que essas pessoas que trabalhavam nessas condições, em relações com essa estrutura, deveriam ter um tratamento semelhante ou próximo do tratamento dos assalariados. Mas o quadro mudou muito com a alteração legislativa imposta pela Lei 13 de 2023. E, em primeiro lugar, a nova redação do artigo 10º, número 1, aliás, eu interrompo aqui apenas para fazer uma tentativa muito falível de colocar um slide e um só, que, aliás, feito à última hora, portanto, não consegui fazê-lo utilizando o template que foi utilizado em todas as outras apresentações, peço desculpa à Macedo Vitorino, mas também não aparece com nenhum outro rótulo, aparece completamente. Vamos lá ver se eu consigo metê-lo. Ora bem, eu não sei se estão a ver, se é visível ou não. É visível. É visível, pronto. Então é exatamente isso que se pretende. Vamos lá ver se eu também consigo, mas não consigo pô-lo em apresentação. Mas assim é visível, A apresentação, pronto, ok. Mas, portanto, em primeiro lugar, a nova redação do artigo 10º, número 1 do Código, torna aplicáveis a essas pessoas que vamos passar a designar por autónomos dependentes, uma expressão um bocadinho paradoxal, mas que corresponde mais ou menos, ou que sintetiza a situação,
torna aplicáveis a essas pessoas as convenções coletivas de trabalho em vigor no mesmo setor de atividade profissional e geográfico. Esta regra implica a extensão da eficácia imediata das convenções para além dos filiados nas associações sindicais e de empregadores que a subscreveram e que constituem ou que correspondem ao âmbito pessoal tradicional das convenções coletivas entre nós. Trata-se de uma novidade importante, que é, afinal de contas, a de extensão de convenções coletivas por força da lei. Por força da lei. No entanto, é óbvio que esta extensão se traduzirá na prática em inúmeros e provavelmente insolúveis problemas aplicativos. Quem folhear uma convenção coletiva facilmente constatará que grande parte do seu conteúdo é inteiramente incompatível com a situação dos autónomos dependentes. Pense nas carreiras e progressões, nas estruturas retributivas, incluindo as tabelas salariais, no local e na organização dos tempos de trabalho, nos períodos de repouso, enfim, por aí fora, ponto por ponto, é forçoso reconhecer e concluir que tais regimes não podem ser aplicados como constam do texto das convenções, isto é, precisam de regras, no mínimo de regras de conversão ou adaptação, que ninguém sabe exatamente como deverão surgir. Bom, no artigo 10º-A, número 1, a linha C, é reiterada a aplicabilidade das convenções coletivas já existentes aos autónomos dependentes, mas acrescenta-se uma misteriosa expressão, nos termos nelas previstos. Desta expressão, deste segmento do texto, pode depreender-se que a aplicabilidade das convenções em vigor, portanto, normais, ocorrerá se e na medida em que elas contenham regras de conversão, adaptação, ajustamento aos autónomos dependentes, ou seja, que elas próprias contenham termos que permitam a aplicação dos seus regimes a estas pessoas, as pessoas que trabalham nestas condições. Pelo que, se essas regras de conversão e adaptação não existirem, as convenções serão inaplicáveis aos autónomos dependentes. Por outro lado, as convenções declaradas aplicáveis aos autónomos dependentes são as que vigoram no mesmo setor de atividade profissional e geográfico, que parece restringir essa aplicabilidade aos contratos coletivos, isto é, aquelas convenções coletivas que tipicamente são de âmbito setorial, não é de afastar inteiramente a hipótese, é uma hipótese interpretativa que só a nova regulamentação poderá confirmar ou infirmar, de que se queira manter esses trabalhadores num nível de cobertura convencional mais generalista e, portanto, menos exigente do que o resultante da aplicação do acordo da empresa. Bom, depois, outra novidade, há que assinalar os direitos da representação negocial coletiva que o novo regime legal reconhece aos mesmos trabalhadores autónomos dependentes através do uso das associações sindicais existentes. Mas, na verdade, uma das possibilidades oferecidas pela Lei 13 de 2023 é da negociação de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho negociais específicos, de convenções específicas para trabalhadores independentes através das associações sindicais. Portanto, há aqui como que alude-se aqui a uma possível incumbência legal aos sindicatos de trabalhadores subordinados, aos sindicatos atualmente existentes, no sentido de que lhes caberá negociar convenções coletivas próprias ou específicas para os autónomos dependentes, provavelmente nos respectivos âmbitos. Essa hipótese suscita, entre várias outras, a questão de saber se as associações sindicais legitimadas por esta negociação específica em prol dos autónomos dependentes são as existentes, normalmente representativas apenas de trabalhadores subordinados, ou outras a criar para representação coletiva
própria, privativa dos autónomos dependentes. Porque ambas as leituras, tanto quanto me parece, se afiguram possíveis face ao texto do novo artigo 10º-A. Bom, sabe-se que, segundo a doutrina constitucional mais autorizada, a liberdade sindical na vertente da constituição de associações protegidas como associações sindicais está configurada no nosso sistema como um atributo dos trabalhadores assalariados ou subordinados. No entanto, o reconhecimento constitucional desses direitos e liberdades coletivos aos trabalhadores subordinados não implica necessariamente, segundo julgo, a exclusividade. A doutrina da OIT, à qual estamos também de alguma forma vinculados, através do Comitê da Liberdade Sindical, é a de que todos os trabalhadores subordinados ou autónomos estão cobertos pelo princípio da liberdade de associação para a defesa dos seus interesses. Sabemos que a liberdade sindical não é uma simples liberdade de associação, é uma liberdade de associação especificamente garantida e protegida, mas a dependência económica e a sua parcial equiparação à subordinação jurídica pode legitimar o reconhecimento de garantias idênticas aos autónomos dependentes, sem que, a meu ver, haja necessariamente violação de qualquer fronteira jurídica, nem o desnaturamento dessas garantias. Contudo, o novo regime legal, trazido pela Lei 13 de 2023, oferece algumas sugestões que não podem ser ignoradas. O número 2, já várias vezes citado, o artigo 10º-A, fornece indicações que parecem, por um lado, excluir a admissibilidade da existência de verdadeiras associações sindicais próprias dos autónomos dependentes e, por outro, tendem também a afastar a ligação da representação coletiva desses profissionais a qualquer vínculo de natureza associativa. Esse texto legal, número 2 do artigo 10º-A, indica que o direito à representação coletiva desses trabalhadores se concretiza através de um acompanhamento pelas comissões de trabalhadores e pelas organizações sindicais, certas e existentes, seja o que for em que consiste este acompanhamento, ele não parece abranger a possibilidade de filiação ou de representação direta. E que a negociação das convenções coletivas específicas implica a consulta prévia das associações de trabalhadores independentes representativas do setor. Na leitura que parece mais ajustada, o quadro que estes preceitos permitem desenhar é o da exterioridade dos autónomos dependentes relativamente às organizações existentes e a de intervenção destas na negociação de convenções coletivas específicas sob algum controlo das associações independentes, como as ordens de trabalhadores independentes, como as ordens e outras associações profissionais. Esse controlo pode, todavia, ser encarado de diferentes ângulos, obedecer a diversas lógicas. As associações profissionais independentes podem seguir o andamento das negociações de convenções coletivas específicas destes trabalhadores. Na perspectiva, a linha A, da concorrência e da harmonização dos interesses dos autónomos dependentes com o dos independentes puros, como podem essas mesmas associações profissionais, neste quadro, assumir o papel de monitorar a atuação negocial das associações sindicais à luz dos interesses dos autónomos dependentes que podem não coincidir com os dos assalariados, que são os filiados próprios dessas mesmas associações sindicais. Exemplificando. Um exemplo, se um sindicato do setor da construção civil e obras públicas empreender a negociação de uma convenção coletiva para os advogados das várias empresas que, embora permanecendo juridicamente autónomos, exercem a sua atividade em quase exclusividade no contencioso e, portanto, ao serviço das empresas do ramo,
a Ordem dos Advogados terá interesse em garantir que os interesses desses seus associados sejam realmente salvaguardados, nomeadamente em termos relativos, mas poderá também ter interesse em assegurar que o estatuto laboral negociado com eles não introduza distorções de concorrência no âmbito da profissão. De todo modo, o quadro orientador que se encontra no número 2 do artigo 10º-A, relativamente ao conteúdo dos direitos de representação coletiva destes trabalhadores, está longe de oferecer respostas claras e operatórias às questões que ele próprio suscita. Só a legislação específica que no mesmo número se promete e que já tarda, poderá trazer essas respostas indispensáveis. Ainda à proposta de regulamentação coletiva do trabalho dos autónomos dependentes, a lei aborda a questão da determinação da convenção efetivamente aplicável quando, como será normal, existam várias no mesmo setor económico ou âmbito profissional. Temos no facto que se trata apenas de uma das possibilidades contempladas pelo novo regime legal, da aplicação aos autónomos dependentes de uma convenção coletiva já em vigor, no setor em que eles exercem a sua atividade, isto é, de uma convenção inespecífica, no sentido em que já atrás foi definida. Em certas condições, essa determinação faz-se por escolha do próprio trabalhador, nos termos do número 2 da linha C do artigo 10º-A, e que condições são essas? Tudo se resume numa exigência, a de que o trabalhador desempenhe funções correspondentes ao objeto social da empresa por um período superior a 60 dias. Deixemos de lado a pequena charada em que se traduz a interpretação desta correspondência entre as funções do trabalhador e o objeto social da empresa. Voltando ao exemplo, dificilmente encontraremos essa correspondência entre o objeto social da construtora e as funções do advogado que a serve, mas passemos adiante. Eu julgo que este requisito visa garantir uma certa adequação do regime convencional à situação funcional dessas pessoas, desses trabalhadores dependentes, autónomos dependentes, em termos semelhantes aos da exigência, que também consta do número 1 do artigo 10º, de que seja aplicável a convenção vigente no âmbito do mesmo setor de atividade profissional e geográfico. Assim, o direito de escolha da convenção coletiva a aplicar a que alude à linha C do número 2 do artigo 10º-A não é reconhecido aos autónomos dependentes que prestam serviços ocasionais ou meramente colaterais à atividade principal da empresa. No entanto, não pode esquecer-se que, ao mesmo tempo, se prevê a existência de convenções coletivas específicas dos trabalhadores independentes, negociadas e outorgadas pelas associações sindicais. Isso contempla ainda a possibilidade da extensão de convenções coletivas pré-vigentes a esses mesmos trabalhadores. O que dá em quê? Isso redunda, simplificando naturalmente o fecho de dificuldades que aqui se suscitam, no seguinte: uma pessoa que exerce a atividade profissional nessas condições pode ser atingida alternativa ou cumulativamente, e portanto terá que escolher, por uma convenção específica que tenha escolhido por uma ou mais convenções específicas de setor ou profissão, e ainda pela extensão de uma convenção não pertencente aos dois primeiros tipos. É sobretudo entre a aplicação de convenções inespecíficas, ou seja, convenções normais, reguladoras das relações de trabalho num determinado setor, que, como vimos, constitui um direito dos autónomos dependentes, e a produção de efeitos de convenções específicas em cujo âmbito se insira simultaneamente certos profissionais, que a questão do regime aplicável se mostrará mais complicada. Na verdade, esse profissional, nos termos da lei, tem igualmente o direito de ver regulada a sua atividade pelo primeiro desses regimes e também pelo segundo. Num caso, o direito é conferido pela lei, noutro ele resultará no próprio âmbito pessoal definido na convenção coletiva específica. Bom, termino com algumas observações conclusivas e naturalmente, em larga medida exprimem
a profunda perplexidade em que estas soluções legais recentes me deixaram, a mim e a outras pessoas, e também na esperança de que o legislador venha finalmente, através da legislação específica prometida, a clarificar pelo menos alguns destes pontos. Quanto ao sentido geral da reforma, nestes pontos, em matéria de contratação coletiva, eu proporia apenas breves notas finais. A primeira é no sentido de enfatizar a premência de que se reveste, como dizia há pouco, a legislação específica prometida pelo número 2 do artigo 10º-A. Muito pouco poderá acontecer até que essa legislação surja, mas, entretanto, há direitos em circulação e há exigibilidades que deverão ser respeitadas. E estes fatores de confusão só poderão ser arredados por uma intervenção mais sensata e objetiva do legislador. A segunda nota é de que as várias soluções novas incidentes sobre o âmbito pessoal de aplicação das convenções coletivas representam gestos do legislador de distanciamento progressivo relativamente ao princípio basilar da dupla filiação. Um princípio que tem uma grande pureza ético-jurídica, mas que limita consideravelmente a projeção social das convenções e o seu efeito resolutivo perante os conflitos de trabalho. Em terceiro e último lugar, merecem ser evidenciadas as novas soluções que no domínio dos direitos coletivos sobrevoam e desvalorizam a tradicional muralha entre trabalhador subordinado e trabalhador autónomo dependente, tanto mais que muitas das situações, aparentemente são qualificadas nesta segunda espécie, são realmente, materialmente, situações de trabalho subordinado e, portanto, situações que pertencem de pleno direito ao âmbito do regime do trabalho subordinado. O legislador de 2023, talvez sem medir com exatidão os riscos e as dificuldades da aventura, procurou adensar e operacionalizar essa equiparação que é tradicional no nosso direito entre os autónomos dependentes e os trabalhadores subordinados. É uma ação que tem o seu mérito, mas que oferece, como vimos, dificuldades imensas, e a opção do procedimento por extensão de elementos do regime do trabalho subordinado não é provavelmente a mais correta e execuível. É possível adotar instrumentos e mecanismos próprios das situações de trabalho autónomo dependente, acoberto de princípios e valorizações semelhantes aos do regime do trabalho, do contrato de trabalho, e assim, porventura, atingir resultados mais eficientes. Veremos se essa senda será a escolhida pelo legislador na legislação clarificadora que ele prometeu. Muito obrigado pela vossa atenção.